Muita gente diz que o Deus do Antigo Testamento é vingativo, sanguinário e xenófobo. Mas essas pessoas não entendem que o plano de Deus desde o início foi da salvação da humanidade. E tiveram estrangeiros no Antigo Testamento que entenderam isso. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Adonai, de volta com mais um vídeo. E este será o tema do vídeo de hoje, de estrangeiros do Antigo Testamento que creram em Deus de verdade. Este vídeo aqui vai ser basicamente eu tentando falar para vocês que toda essa questão que as pessoas adoram falar de Deus do Antigo Testamento, de ser mais vingativo, xenófobo e esse tipo de coisa, não vem ao caso. É claro que este vídeo aqui nem de longe vai encerrar essa discussão, nem é meu objetivo encerrar essa discussão, nem é meu objetivo aqui também tentar te convencer de nada, porque eu não tenho esse poder, quem tem esse poder é o Espírito Santo. O que eu vou fazer aqui é basicamente, meramente uma mínima contribuição. Esse vídeo não vai ter esse poder de ser esse nosso vídeo de que, nossa, a discussão está encerrada nesse momento. É óbvio que não, é óbvio que eu não tenho essa pretensão, é óbvio que isso não vai acontecer. Mas eu espero que este vídeo aqui possa ser usado por Deus para tocar o seu coração nesse sentido e que o objetivo de mostrar Deus como ele realmente é, como alguém que busca a salvação das pessoas, não importa de onde ela venha e de quem quer que ela seja, quero que esse objetivo seja alcançado neste vídeo aqui, que esse sim é o grande objetivo. Então, antes de começarmos, como de praxe, vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, venha fazer parte dessa família aqui. Dar o like para continuar a fortalecer o canal cada vez mais. Ative as notificações para ficar por dentro das novas novidades e compartilhe para que mais pessoas venham a ser abençoadas. Então, muito bem, gente, eu estou por dentro sobre essa questão de as pessoas falarem que o Deus do Antigo Testamento é um e que o Deus do Novo Testamento é outro. Porque parece mesmo, você lendo as páginas do Antigo Testamento e as páginas do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento é muito mais sanguinário, vingativo, ordena a destruição de povos inteiros e até um tanto quanto xenófobo, e que o Deus do Novo Testamento é mais paz e amor, é mais ensino, é mais leve e esse tipo de coisas. Esse tipo de afirmação não cabe. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Eu teria que fazer uma série de vídeos só para explicar sobre esse contexto, porque tem muita coisa envolvida. Mas é só você ter uma leitura mais apurada do Antigo Testamento que você vai conseguir encontrar a misericórdia de Deus até mesmo nos livros do Antigo Testamento. E muitas vezes o povo não merecia misericórdia nenhuma. O povo estava aprontando. O povo estava pecando e mesmo assim, em alguns episódios, Deus agiu com uma misericórdia sem precedentes. Isso só para vocês verem que essa questão de Deus não ser misericordioso no Antigo Testamento não cabe. E que toda essa questão que envolvia assassinatos de povos inteiros tem muito do contexto de guerra daquela época. E esse contexto de guerra daquela época não pode ser tirado dessa discussão. Mas se você era um estrangeiro nessa época e de fato quisesse crer em Deus e acreditar que o Senhor era o único Deus e queria fazer parte do povo de Israel, pela lei você teria que ser aceito e teria os mesmos direitos de um natural da terra. Você seria considerado como um israelita, como se fosse parte do povo e israelita de nascença. Agora, se essa lei foi cumprida integralmente, muito provavelmente que não, pode ser que tenha alguns exemplos que sim, mas a lei era essa.
A grande questão do Antigo Testamento é que Deus separou um povo para si. Esse povo tinha que servir de exemplo, tinha que ser diferente, tinha que ser santificado. Ele não podia agir da mesma forma que os outros povos agiam para influenciar esses outros povos, para que esses outros povos viessem a se converter a Deus também. Esse era o plano de Deus na época do Antigo Testamento. Era assim que Deus fazia evangelização nessa época. Ele separou um povo para servir a esse propósito, para influenciar os outros povos. Só que Israel falhou nessa missão. Ao invés de influenciar, ele foi influenciado. E isso serve de reflexão e alerta para nós hoje em dia também. Será que nós hoje em dia, como igreja, nós estamos influenciando ou nós estamos sendo influenciados? Nós estamos levando a sério a missão que Deus nos deu de influenciar e transformar o mundo, ou é o mundo que está transformando a igreja? Quem é cristão há mais tempo? Quem é cristão lá, que viu como é a igreja lá nos anos 80, lá nos anos 90, e está vendo como a igreja é agora, já deve estar imaginando a resposta, né? E você também deve estar imaginando a resposta aqui na minha cabeça, e é exatamente isso que você está pensando, infelizmente. Essa era a questão que Deus tinha no Antigo Testamento. Se você quiser aceitar a mim, se converter a mim e seguir as minhas leis, quiser fazer parte do povo de Israel, você será muito bem-vindo, você será considerado um israelita também. E não importa de qual povo você fosse, se você aceitasse, você seria parte do povo de Israel. Sua vida seria salva, você não faria parte do plano de destruição de Deus como aconteceu como outras nações, e seria como se fosse um israelita de verdade. Um estrangeiro nessa época tinha que entender isso, e tiveram muitos estrangeiros nessa época que entenderam isso, e nós vamos ver quem são esses estrangeiros que se converteram a Deus de verdade. Porque não bastava apenas você, eu reconheço que esse Deus é poderoso e que ele é diferente dos outros, mas eu não quero me converter a ele não, eu não quero aceitá-lo de todo o coração. Porque tiveram muitos que fizeram isso, reconheceram o poder de Deus, mas não o aceitaram. Mas tiveram exemplo de pessoas que o aceitaram genuinamente. E são essas pessoas que nós vamos ver agora. Bem, e o nosso primeiro exemplo vem justamente do povo cananeu, que é esse o povo que Deus falou para exterminar todo mundo, para acabar com o povo completamente. E que eu acredito que muitas pessoas pensem que Deus é xenófobo muito por causa disso, porque Deus falou para exterminar esse povo completamente, não falou para os israelitas se misturarem com os cananeus, e muitas pessoas pensam em xenofobia por causa disso. Mas tem muito contexto por trás disso aí, e de novo, eu teria que fazer uma série de vídeos só para explicar sobre essa questão em específico. Mas teve uma cananeia, que é a representação de tudo de ruim que era o povo cananeu, que ouviu falar sobre esse Deus, que ouviu falar sobre os milagres que Deus fez quando tirou Israel do Egito, ficou tremendamente impactada, com medo de fato do poder desse Deus. Mas ao invés de ficar com medo e fazer resistência como todo o restante do povo cananeu de Jericó fez resistência, ela abraçou a fé em Deus genuinamente. E essa pessoa foi Raabe. Ela era dona de um bordel, vocês podem considerar ela como uma cafetina, podemos dizer assim. Então ela é responsável por dar prazeres mundanos e carnais para as pessoas, podemos dizer assim. E nisso ela encontra 2 espias israelitas, e ao invés dela delatar esses espias israelitas ao rei da cidade
e entregá-los às autoridades, ela os esconde e ainda os ajuda a fugir. E isso poderia ser considerado como um alto ato de traição. Mas ela ficou tão temerosa e impactada com o poder que esse Deus tinha, que ela enxergou em Deus um único Deus de verdade. Ela já imaginava e já esperava que Israel viesse à cidade e conquistasse a cidade, porque ela reconheceu o poder de Deus como sendo como sendo um único Deus que existe de verdade. E nisso ela fez um pedido para os espias de que poupassem pelo menos ela e a sua família quando eles viessem a atacar a cidade. Eles fizeram um acordo e assim foi feito. Ela foi poupada e toda a sua família, e desde aquele momento ela fez parte do povo de Israel e viveu com eles até o dia da sua morte. E muito provavelmente ela abraçou a fé em Deus de verdade, porque ela se tornou uma ancestral de Jesus. Ela está lá na genealogia de Jesus também. Ela é uma das poucas mulheres que se menciona na genealogia de Jesus, e os judeus, de uma forma geral, têm uma grande consideração por ela, tá? Os judeus, de forma geral, têm ela em muito autoestima. E essa mulher, ela salvou a vida de toda a sua família com a sua fé em Deus e foi aceita no povo de Israel de uma forma geral. É um exemplo de estrangeiro que viu o que Deus faz, que viu o poder de Deus, se impactou pelo poder de Deus, se converteu a Deus genuinamente, passou a fazer parte do povo de Israel e inclusive é uma ancestral de Jesus. Se Deus fosse xenófobo, como muitas pessoas dizem, por que é que ele admitiria uma pessoa desse tipo como ancestral direto de Jesus? Não faria muito sentido, não é mesmo? Mas não foi isso que aconteceu. E isso só mostra como Deus tinha planos para estender o seu plano de salvação para todas as pessoas. Bastasse as pessoas crerem nesse poder e, ao invés de ficarem temerosas e resistirem a esse poder, aceitar Deus dentro dos seus corações e então passar a ter as suas vidas transformadas diariamente. Raabe enxergou isso e foi recompensada por isso também. Um exemplo de uma pessoa que virou outra completamente, que era exemplo de uma coisa, passou a ser exemplo de outra, que é a representação de tudo o que era de ruim em Canaã, para ser ancestral direta de Jesus e ter a mais autoestima dos judeus. Isso foi o que Raabe fez ao aceitar o convite de salvação de Deus. Mudou a sua história completamente, passou a ser outra pessoa. E passou então, ao invés de ser uma pessoa relegada como algo ruim, passou a ser algo de ainda maior importância. Isso é o poder transformador de Deus, é isso que Deus faz em nossas vidas, transforma completamente, muda o nosso estilo de vida completamente e nos transforma em pessoas completamente diferentes, ao qual a sociedade nem sequer pode reconhecer. Aquela pessoa era desse jeito e agora está desse jeito? Que é isso? Que Deus é esse que consegue fazer essa transformação na vida das pessoas? E foi justamente isso que Raabe experimentou. Mas ela não foi a única. Uma moabita também demonstrou fé no Deus de Israel e ela é Ruth. Ela tinha uma sogra e um marido israelitas. Ela ouviu as histórias sobre o povo de Deus de sua nora e de seu marido, que no caso era Noemi, e o marido agora, o nome dele eu me esqueci agora, mas vai estar aparecendo aí na tela para vocês.
Ela ouviu essas histórias e ficou impactada de certa forma, porque quando os maridos da sogra dela e da cunhada dela morreram, ela demonstrou a fé em Deus ao querer ficar com a Noemi para onde quer que ela fosse. A afirmação dela de que ela diria que eu não vou me separar de você de maneira nenhuma, para onde quer que você for, eu vou, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus, é muito maior do que a gente imagina, porque com isso ela está dizendo que ela se considera como uma israelita. E não só se considera como uma israelita, mas como abraça apenas a crença no Deus de Israel e rejeita todos os outros deuses da nação dela de Moabe. Com essa afirmação, Ruth está dizendo exatamente isso. Eu quero deixar o meu passado moabita para trás e agora eu quero fazer parte do povo de Israel. É isso que ela está falando. Eu rejeito todos os deuses aos quais eu servi a minha vida inteira, porque agora eu conheci um outro que é maravilhoso, que transforma vidas, que tem um impacto tão grande na vida das pessoas que elas não são mais as mesmas quando ela tem contato com esse Deus. Eu agora sei o que é um Deus de verdade, eu sei o que é um Deus que transforma de verdade e eu quero fazer parte disso. Foi isso que Ruth falou com essas palavras. E ela foi lá com sua sogra para Israel, e mulheres nessa época que não tinham maridos e nem tinham filhos ficavam desassistidas, elas tinham que ou ficar mendigando em colheitas por aí para tentar achar o seu sustento e até mesmo recorrer à prostituição. E foi isso a primeira opção, melhor dizendo, que Ruth fez. Ela foi ir para os campos para colher o seu sustento, porque tinha uma lei em Israel que você não podia colher tudo. Se alguma coisa que você estivesse colhendo caísse no chão, por exemplo, deixava lá para o estrangeiro, para as viúvas, para eles poderem ter o seu sustento. Ruth se aproveitou disso. Ela então foi na eira de Boaz, que era um homem íntegro, muito íntegro, e que viu na Ruth essa pessoa também de integridade, de uma lealdade sem precedentes. E aí o resto já é história, né? Eles se casaram, o Boaz era coincidentemente o parente resgatador da família, porque tinha essa questão de parente resgatador, caso o marido de uma pessoa, de uma mulher morresse, ela tinha então esses resgatadores que eram os parentes mais próximos para dar o sustento de que ela precisasse. Ela seria resgatada por esse parente para não viver essa vida que uma mulher desassistida nessa época viveria. Mas não foi só resgatada por Boaz nesse quesito, ela também foi resgatada por Deus. Ela foi resgatada de uma vida de trevas e de uma vida de escuridão para uma vida de luz. Ela foi resgatada por Deus para fazer parte de uma coisa muito maior, para fazer parte do seu reino e também para ser uma outra ancestral de Jesus, porque ela foi bisavó de Davi e Davi é da linhagem de Jesus. Então temos um outro exemplo de pessoa que também fez parte da linhagem de Jesus Cristo, que também era estrangeira, mostrando que Deus, assim como Boaz fez ao resgatar Ruth, nos resgata da nossa vida de trevas e da nossa questão de completa cegueira espiritual, nos resgata do poder das trevas e nos transforma de dentro para fora. É isso que Deus faz. Mas não foi somente ela que aceitou a Deus também. E não é somente pessoas às quais você pode ter certa dúvida da sua ingenuidade e também pessoas pobres que receberam o convite à salvação, não. Pessoas influentes e importantes da época
também. Pessoas que tinham grana, pessoas que tinham recurso, pessoas que tinham renome também receberam esse convite e também aceitaram e se converteram a Deus genuinamente. Estamos falando de um comandante do exército da Síria. Estamos agora nos períodos dos reis. Síria, um dos inimigos incômodos de Israel nessa época, que era um inimigo muito problemático para Israel. Teve um rei que se levantou chamado Hazael, que quase exterminou Israel da história, de tão problemático que esses sírios eram para Israel. O nome do comandante desse exército era Naamã. Ele era respeitadíssimo pelo rei, pelos seus soldados, por toda a alta corte da Síria, mas ele estava com problema, ele estava com lepra. E nessa época, lepra era significado de discriminação social, isso. Você tinha lepra nessa época, tinha que ficar separado de todas as pessoas, você tinha que andar com um sino na cabeça para ele ficar lá badalando, para pessoas pensar bem que você era leproso. Leproso nessa época tinha muitas dificuldades, sem falar de... onde é que eu estava agora, hein? Chamada agora que me desconcentrou aqui. Ai. Eu tava falando da lepra, né? De como essa questão da lepra infligia muita dificuldade para as pessoas. E Naamã, mesmo sendo esse comandante do exército sírio que era e tinha toda essa questão de saúde envolvida, estava com esse problema. Mas ele ouviu sobre uma escrava israelita que tinha um profeta em Israel que poderia ajudá-lo. E esse profeta era Eliseu. Então ele foi lá à busca de Eliseu para ver se ele poderia ser curado de seu mal. E Eliseu, a meu ver, como eu faço a leitura dos acontecimentos, tinha uma visão meio patriota e meio nacionalista. Ele não aceitou receber Naamã frente a frente, mandou um mensageirozinho falando: vai se banhar no Rio Jordão 7 vezes e você vai ser curado, beleza? Claro, Naamã ele agiu meio com orgulho, porque ele imaginava: eu pensava que ele ia vir aqui na minha frente, ia levantar as mãos, botar a mão na ferida, invocar o nome do Deus dele, eu seria curado. Eu vou ter que me lavar nesse rio aí qualquer. Os rios de lá são muito melhores do que esse riozinho aí. Que eu faria isso? Mas então os servos de Naamã falaram: ele não te pediu para você fazer algo muito difícil. Se ele tivesse pedido para você fazer algo muito difícil, você faria. Ele só pediu para você ir lá se banhar no rio. Por que você não vai lá se banhar no rio? Então Naamã teve que engolir todo o seu orgulho e se banhar lá no Rio Jordão 7 vezes, como o profeta o instruiu. E assim ele fez, e ele ficou curado, e a partir desse momento a vida de Naamã se mudou completamente, porque ele se converteu genuinamente a Deus. Essa experiência o impactou tanto que ele chegou a ponto de falar para o profeta que ele queria levar pedaços da terra de Israel em 2 muralhas lá para a Síria, porque era crença nessa época de que você só conseguia adorar a uma deidade verdadeiramente se você estivesse na terra dessa deidade. Era uma crença comum da época. Por isso que Naamã pediu um pedaço de terra, beleza? Ele queria cultuar a Deus integralmente. E mais ainda, ele também chegou assim e falou pro Eliseu: vai me perdoar só nesse quesito, Eliseu. Quando o rei vai lá cultuar aos deuses sírios lá, ele tem que ele meio que se abaixa no meu ombro. Eu tenho que me ajoelhar para que o rei possa prestar suas homenagens a seus deuses. Eu vou ter que fazer isso de agora em diante, então você me perdoe por isso. Mas com essa fala, Naamã já estava falando que não reconhecia mais essas deidades pagãs como deuses e não mais prestaria culto a essas
deidades e que só reconhecia ao Deus de Israel como único e genuíno. Se isso não é uma demonstração de um estrangeiro que se converteu a Deus genuinamente, eu não sei mais o que é. Mas não temos somente casos separados e individuais, não. O que dirá de uma nação inteira? Nínive. Nínive ouviu a mensagem de Jonas, de que eles seriam destruídos caso não mudassem de conduta, e toda a cidade ouviu essa mensagem, se arrependeu, pediu a Deus para que a sentença não acontecesse, e assim foi feito. Uma nação inteira ouviu a palavra de advertência de um profeta e se humilharam diante de Deus, e uma nação inteira foi salva. Seria muito mais fácil para Deus, já que ele é tão xenófobo e tão sanguinário como as pessoas estão falando, que já mandasse um povo lá invadir a cidade de Nínive, já que a destruição já estava determinada, não é mesmo? Mas Deus mandou um profeta falar para a cidade de que eles seriam destruídos, dando a chance dessa cidade se arrepender e ser salva. E foi exatamente isso que eles fizeram, e eles foram salvos. Deus então não mudou de ideia, porque ele sabia o que ia acontecer, mas viu que esse arrependimento era genuíno e falou: meu querido Jonas, eles aí vão ser salvos, beleza? Eles não vão mais ser destruídos não, porque eles demonstraram fé em mim e arrependimento genuíno. Uma nação inteira. Profetas falavam em Israel durante todo o tempo dos reis e nenhum deles ouviu. E Israel foi para o cativeiro. Uma nação pagã, Nínive, que era da Síria, que foi um dos grandes impérios da época, teve mais fé em Deus do que Israel em toda a sua história de reinado. Isso é incrível e isso é notável. E Deus viu a fé dessas pessoas e não permitiu que eles fossem destruídos. Uma nação inteira, do menor ao maior, demonstrou fé em Deus e uma nação inteira foi salva. Para vocês verem como é que era esse plano de Deus de salvação e de que ele também estava pensando nas outras nações. Basta você dar uma lida mais atenta no Antigo Testamento que você irá encontrar essas histórias. E você vai ver que a salvação de Deus é para todos, inclusive para você que está me assistindo nesse momento. Não importa de onde você é, não importa quem você seja, não importa o que você fez, não importa o quanto as pessoas te rotulem, não importa como você seja visto pela sociedade, não importa se as pessoas consideram você uma atrocidade de pessoa. Se você se converter a Deus genuinamente e aceitar o convite de salvação, você será transformado de dentro para fora. Você irá entregar o reino de Deus. Deus irá olhar para você e vai te transformar numa nova criatura. Você vai fazer parte do povo de Deus. Você vai ter todo o direito de filho de Deus. Você será um filho de Deus de fato. O convite é para todos, o convite é para todas as pessoas. Todas as pessoas podem fazer parte do reino de Deus. Todas as pessoas podem ser salvas. Todas as pessoas podem se arrepender. Todas as pessoas podem aceitar a Jesus no seu coração. Não importa o que você fez. Deus não olha para isso. Deus não olha como nós olhamos. Deus está esperando que você se arrependa. Deus está esperando que você peça ajuda a Ele. Deus está esperando que você reconheça que você precisa dele para você ser transformado. Para você ser o que você deveria ser. Um filho de Deus. Alguém que vive para a honra e glória do seu nome. Alguém que vive para mostrar como Deus é, como Deus age, como Deus é amor. É isso que Deus está esperando de todos nós.
É isso que Deus quer que nós sejamos, é isso que Deus quer que a humanidade seja. É por isso que Deus quer que se aproximar da humanidade, é por isso que Deus olha para todos nós. Não importa o que a gente fez, não importa o que a gente foi, no momento em que a gente se arrepende, no momento que a gente reconhece os nossos erros, no momento que a gente pesa a mão na consciência e fala: preciso mudar, preciso de alguém que me mude completamente, não posso mais continuar assim. E você aceita o convite de Deus e aceita Jesus em seu coração, recebe o Espírito Santo em sua vida, tudo o que aconteceu ficou para trás. Miqueias vai dizer que Deus se esquece e lança os seus pecados na profundeza do mar e nem mais se lembra, porque agora você é justificado, porque agora você recebeu o selo da salvação. Você é filho de Deus agora, não é mais estrangeiro. Esses estrangeiros com os quais eu falei aqui não eram mais estrangeiros para Deus, já eram filhos de Deus também e fizeram parte do reino de Deus também. O convite à salvação é para todos, se estende para todos, se estende para você que está me ouvindo nesse momento e para muitas mais outras pessoas que também devem assistir a este vídeo. Salvação é para todos, desde a época do Antigo Testamento, desde a época do Novo Testamento, com Jesus, no que seja, é para todos. O convite de Deus é para todos e Deus só está esperando você dizer sim. Então, muito bem, gente. É isso aí. Acredito que esse vídeo tenha ficado um tanto quanto longo. Recebi chamada no meio. Vou ver como é que vai ficar o tempo de vídeo aqui. Mas era justamente isso que eu queria falar para vocês. Espero ter cumprido o meu objetivo aqui. Deixe o seu comentário se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se por acaso não te ajudou, vou continuar a melhorar meu conteúdo para passar o melhor conteúdo possível para vocês. Muito bem, gente. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve.